Amém? Amém. Eu saúdo os irmãos com a parte do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Para juntos estamos aqui para aprender mais uma porção da palavra de Deus. Porção essa, como já fomos surpreendidos pelo nosso superintendente, Diácono Morneus, ele disse que vai dar pano para manga, né? Então nós vamos pedindo permissão mais uma vez para remover essa máscara. E eu quero dizer aos irmãos... Se ninguém falar, eu falo. Eu quero dizer direto aos irmãos que tenham liberdade para perguntar. Nem se eu não puder responder, temos aí pastor Zé Maria, o Nilson, temos a irmã Aparecida, irmã Jô, irmã Marinete, irmão Antônio, irmã Samanta, que vão estar nos abençoando e nos ajudando. Amém? Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, já que os irmãos falou que vai ter pano para manga, então deixa eu começar dando aqui o meu pedaço de retalho, né? Eu quero perguntar para os irmãos nesta manhã o que significa a palavra culto. E dentro da pergunta, que a lição tem a definição, tem o significado da palavra, eu quero também saber o que significa a definição de culto. Os irmãos têm liberdade para responder. Adoração a Deus. Adoração a Deus. Mais o que? Cultuar o Senhor. Cultuar ao Senhor. Mais o que? Culto é serviço. Serviço. Culto é serviço. E mais o que? Mais o que? Irmãos, Adoração. Quem ia falar? Adoração. Adoração. Tudo que os irmãos falaram está certo. Certo? Mas, como sempre, eu gosto de colocar um pouco de pimenta no caldo, né? Que a palavra grega para a palavra culto é latreia. E a palavra hebraico para culto é avodar. Avodar significa serviço. Isso é no hebraico. No grego, latreia significa servir, certo? Então todas as duas conexões têm relação com o serviço. Agora, como trazer uma definição da palavra culto? O irmão Nilson disse que é serviço e é servir. A irmã disse que é adoração, mas que relação tem adoração com serviço? Primeira pergunta: onde começa o seu culto? Esse culto hoje, dessa manhã, é a escola bíblica dominical. Não adianta falar aqui em casa. Começa não, na minha né? casa. Que hora que começou o seu culto? A sua Começa escola na minha dominical? casa. Na sua casa? É, Você levantou ou começou? Mas se o culto começou na casa dela, ela está atrasada pro culto. Você que tá atrasado. Ah, tá vendo? Eu sei. Aí é briga entre marido e mulher. Irmãos, a minha escola dominical, sabe que hora que ela começou? Ela começou segunda-feira de manhã. Segunda? Uhum. Eu preciso já não foi lendo, tô mandando. A palavra de Deus fala assim: adorai o Senhor em todo tempo. Eu levantei na segunda e domingo à noite, conversando com o nosso pretendente, eu perguntei quem é que vai lecionar, eu ou você? Ele disse, você. Então eu já levantei com o intuito de prestar uma adoração a Deus nesta manhã. Então ali eu já comecei a estudar, eu comecei a pesquisar a palavra de Deus, eu comecei a entrar diante de Deus, irmão, entrar diante de Deus. O que diz o nosso textuário? Alguém diz para mim. Não decoraram? Ô irmãos, eu quando comecei na escola dominical, as primeiras lições, foi em 1980 e alguma coisa, né? 84 praticamente, quando eu comecei já. Quando eu aprendi a ler, né, irmão? Vamos dizer assim, que eu era da roça, não sabia ler. Mesmo sem saber ler, a gente decorava o textuário. O professor chegava, falava, a gente decorava aquilo. E guardava o textuário. E eu me surpreendi nessa lição, nos meus estudos,
em que eu encontrei o primeiro versículo que eu decorei. Primeiro versículo que eu decorei. Não me falar João 3,16 que não foi não, esse foi bem depois. Esse foi bem depois. E quem achou o textuário, vamos me falar o que é culto. O que é isso aí? O que diz o textuário? Quem vai ler? Deus é Espírito e importa que o adorem em Espírito e em verdade. Olha, Deus, Ele é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, a palavra culto, eu gosto de trazer uma definição mais atual, porque os colégios teológicos, eles têm as suas definições, e eu tenho a minha definição. Então a palavra culto, eu quero trazer uma definição que para muitos vai ser uma coisa nova. O culto é o local onde as expectativas se encontram. Se as expectativas não se encontram, pode ser reunião, pode ser concentração, pode ser rebanhão, pode ser louvorzão, porque nos últimos 20, 30 anos para cá, começou muita coisa, certo? Mas menos adoração, menos louvor. E o meu culto, ele começa, irmãos, na hora em que eu coloco um propósito no meu coração de servir e adorar a Deus. No momento que você colocou no seu coração, eu vou participar da escola bíblica dominical, eu vou participar, então ali está começando o desejo do seu coração. Aí nós vamos para cá e nos reunimos, não é isso? Prazer ver o senhor, pastor Antônio. Está com saudade do senhor? Aqui nós nos reunimos, as expectativas se encontram. Como assim expectativas se encontram? Irmã Aparecida, qual o desejo da senhora nessa manhã? Adorar a Deus. Aprender mais. Aprender? Adquirir conhecimento. É verdade. Irmã Joveci, qual a expectativa da senhora nessa manhã? Aprender? Aprender. Mas eu quero aqui colocar um paradoxo. Eu vim aprender, mas eu também preciso de uma resposta de Deus. Quantos aqui precisam de uma resposta de Deus? Ó, se não levantaram? Vou levantar minhas mãos aqui. Então eu tenho uma expectativa. Primeiro, eu quero que Deus fale comigo. Segunda, eu quero que Deus me use para transmitir a palavra deles ao vosso coração e que sejam alcançados. Terceiro, que Deus venha sondar o seu coração e venha trazer uma revelação à minha pessoa daquilo que você precisa para que você saia daqui edificado na presença de Deus. Quarta expectativa, estou falando as minhas expectativas, que Deus visite a minha casa, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação na minha família. Eu creio que muitos aqui têm essa expectativa. Então, junto à minha expectativa, a sua expectativa, a nossa expectativa, o culto está completo? Não está completo. Pode ser reunião, pode ser trabalho, pode ser consagração, pode ser o que for, mas não é culto. O culto só é culto quando a expectativa de Deus é alcançada. E o que é que Deus quer de você? Seriedade, sinceridade. Seriedade, sinceridade, mas o quê? Adoração. Obediência, sinceridade. Que a adoração ela é feita em espírito e em verdade. A adoração é feita em espírito e em verdade.
Mais alguma coisa? Deus, Ele quer ser adorado. Quando a igreja adora, oh aleluia, Salmo 12, está escrito, a Bíblia diz em vários textos que Deus está sentado em um alto e sublime trono, não é? Mas no Salmo 12 está escrito, Deus está sentado, por causa do clamor, do aflito e do necessitado, eu me coloco de pé no meu trono. Deus, Ele se levanta, mas Ele não está aqui? Está! Mas em da sua necessidade, quando o culto se envolve, aleluia, a presença do Senhor, Ele se envolve, Deus se levanta para atender. Já aconteceu com você, de você estar sentado, e seu filho vir correndo em sua direção, aí você se levanta para receber o filho com um abraço, ou para colocar algo na mão do seu filho? Já aconteceu com você? Na hora que o culto entra no seu ápice, Deus, Ele levanta. Oh, glória a Deus. Ele se levanta, porque ali apareceu um adorador adorando o Espírito em liberdade. Glória a Deus. Aí, pastor Zé Maria, Deus, Ele entra na casa e falou, meu filho tocou o meu coração. E eu quero aprender aqui nessa noite, nessa manhã com os irmãos, nós vamos aprender juntos vários tipos de culto. Culto de várias pessoas na Bíblia. E quero trazer à luz o nosso culto nos dias de hoje. Mesmo que eu não seja 100% fiel ao comentarista da lição, porque o tempo não nos permite falar tudo que nos está proposto. Mesmo que eu não chegue a dizer sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, como é o nosso culto, mas eu quero trazer aqui um culto de acordo com a presença de Deus. O culto, ele tem que ter seus atributos. E para parafrasear, o culto cristão, isso está na nossa lição, vocês vão ver mais à frente. Já quero parafrasear aqui, que o culto cristão teve origem nos cultos realizados nas sinagogas. O culto na sinagoga, ele tinha acima de tudo oração. Após a oração tinha louvor. E após louvor tinha a ministração da palavra. O culto só é culto se tiver louvor, oração e palavra. Se eu vier para cá com os irmãos, começamos a cantar e cantamos até 10 horas da noite, é culto? Não, é louvorzão, é show. E eu quero dizer para os irmãos também que há uma diferença de culto e animador de torcida, ou animador de auditório, ou animador de plateia, porque às vezes eu não torço para time nenhum, mas se você está assistindo um filme, um jogo do seu time, nada contra quem torce, porque se eu falar isso, eu estarei aqui apanhando, né? Eu particularmente, graças a Deus, eu cresci no Evangelho, e na época não podia nem dar um chute na bola. Hoje em dia está tudo liberado, é outras épocas. Eu já até falo para os irmãos que em 80 e alguma coisa, eu fiquei 3 meses fora de comunhão. Eu estava indo para a escola dominical, os meninos jogando bola na rua, alguém chuta a bola, vem na minha direção e alguém gritou, ei, chuta para nós aí, e eu vou dar um bico na bola. Alguém viu, um diácono da igreja viu. Não foi eu. Não foi o Ronilson. O Ronilson acho que nem era nascido ainda, ele tinha muito cabelo na cabeça. Aí quando eu cheguei na igreja, de cara, pastor Florisvaldo, era presbítero Florisvaldo, mas eu sempre respeitei como pastor. Ele chegou para mim, me falaram que você está jogando bola na rua. Eu jogando bola? Tu tá mentindo ainda, tá negando?
Não, pastor, estava jogando bola, eu chuto na bola. Pois é, você sabe que é proibido, né? Você não é membro? Sou. 3 meses fora de comunhão. Passei pela disciplina, irmãos. Mas era bom. A igreja era mais santa. A igreja fugia da aparência do mal. Isso, irmãos. Eu não estou dizendo que era o certo, mas levou a igreja a um caminho certo. Como o Ronilson falou também sobre a palavra adoração, irmãos. Eu vou terminar a definição de culto, né? Eu comecei a falar sobre a definição de culto e acabei não concretizando. Culto, irmãos, se não houver esses atributos que deu origem nos cultos da sinagoga, e os cultos da sinagoga deu origem no culto no templo, que era o mesmo segmento, se não houver oração, se não houver adoração, se não houver ministração da palavra, primeiro, irmão, o povo tem que ter sede da palavra. Se não houver ministração da palavra, não é culto. É qualquer outra coisa, menos culto. Amém? Então eu comecei a falar sobre a animação de torcida, e fui falar da bola que eu levei a instrução. Na torcida, existem aqueles animadores. Você vê que a torcida faz aqueles movimentos bonitos, abaixa, senta, parece até onda. Mas lá na frente tem animador, e o pessoal vai imitando. Se você vai ver o programa do Ratinho, não filma os animadores, mas filma a plateia. Mas os animadores estão ali na frente fazendo o gesto que é para a plateia fazer. Se você assiste o programa do Silvio Santos, mesma coisa. Tudo é animador de plateia. Agora não adianta eu vir para aqui e dar glória a Deus. Eu estou animando. Peraí. Eu tenho mover com o Espírito da minha vida ou eu sou animador de plateia? Jesus te salvou. Jesus te libertou. E eu tenho que ficar te obrigando a dar glória a Deus? Não sou animador de plateia. Eu sou ministro do Evangelho. Mas tem muitos por aí em igrejas que infelizmente são animadores de plateia. Tem crente que pensa, se não falar em língua estranha no culto, vão falar que eu sou crente frio. Não é isso, pastor Zé Maria? Pastor Zé Maria lembra. No final dos anos 80, princípio dos anos 90, pregador nenhum falava em língua estranha de olho aberto, não. Sabiam disso, não, irmãos? Aí nos anos 90 ficou bonito. Se eu não falar em língua estranha, não estou falando de todos os pregadores. Eu estou falando de pessoas que são pregadores e passam por batizados com o Espírito Santo e não são batizados com o Espírito Santo, porque não conhecem a profundidade de Deus. São pessoas que naturalmente têm um dom de uma boa locução. Então eles falam língua estranha, vão pregar, pega o microfone, fala em língua estranha, faz 10 minutos seguidos, de olho aberto, e não sai uma gota de lágrima do olho do camarada, e a igreja pensa que o homem não tem o que ter discernimento. A igreja tem que ter discernimento. Às vezes nós damos glória a Deus porque um camarada está falando língua estranha e começou a falar e está falando bonito. É glória! Aí eu vou dar glória a Deus porque o camarada está falando língua estranha. Você tem que glorificar a Deus na hora que você for movido pelo Espírito Santo de Deus. E vocês já perceberam, eu não sou muito de falar língua estranha, mas eu sou muito de chorar na hora que o fogo começa a queimar. Na hora que o Espírito começa a falar, eu prefiro ouvir. A minha língua estranha eu falo quando eu estou orando sozinho. Eu não preciso provar para o pastor Zé Maria que eu sou batizado com o Espírito Santo, não. Eu não preciso provar para a igreja que eu sou cheio do Espírito Santo, não. Porque se eu falo língua estranha, eu não estou edificando a ninguém, não. Eu estou edificando só a mim mesmo. E quem me edifica é o Senhor. Então se o Espírito Santo começou a queimar, vai dando glória. Ouça a palavra. Porque tem muitas pessoas que falam tanto, dão todo pulo no meio da igreja, que meia hora depois do culto se pergunta onde foi ido, o camarada não lembra e fala que está cheio do Espírito Santo de Deus. Emocionalismo.
não é a presença de Deus. Porque quando é a presença de Deus, o que o apóstolo Paulo fala? E fala 1, fala 2, fala 3. Mas se alguém levantou com outra revelação, que o primeiro pare e escuta o que o outro está falando. Se tiver, não é, irmãos, que não pode ter um momento, mas quando o pregador está trazendo uma mensagem aqui, eu lembro de um culto, há uns 30 anos atrás, um irmão, pastor pregando e a irmã falando em língua, pastor pregando e a irmã falando em língua alto. De repente o pastor desceu do culto, porque eu ainda creio que existam pastores cheios da unção de Deus. Chegou até onde estava aquela irmã, e não era uma vez só não, era começar a pregar, a irmã começava num desespero falando uma língua estranha. Ele disse: irmãos, Deus me mostrou uma cobra falando na boca dessa irmã. Ela falando, ele via a cobra com a linguinha para fora. Aí a igreja levou aquele barco, que era uma irmã supostamente espiritual. Porque, irmãos, nós não podemos. Irmãos, não tem como, pastor Zé Maria, tem como só medir minha intimidade com Deus? Tem como eu medir a comunhão do pastor Antônio com Deus? Tem como eu medir a adoração do Orneus? Tem como? Mas o cara parado fala muito língua e sapateia, entra. Não estou falando que isso é errado, não, irmãos. Entenda que eu não estou falando que é errado. O Espírito, ele vem sobre o profeta. O Espírito Santo me traz uma revelação para a vida do pastor Zé Maria. Pastor Zé Maria, pode usar o senhor como exemplo? Posso dar uma facadinha? O senhor vai ficar chateado, não? Irmão, pastor Zé Maria viajou esse dia lá para o Sergipe. Viajou? Contou o testemunho que Deus fez. Digamos que o pastor Zé Maria é aquele crente que não é tão crente. Resolveu dar uma escapulida no lugar onde ninguém conhecia ele. Quem viu? O Espírito de Deus. E eu aqui ministrando, o Espírito de Deus me revela que o pastor Zé Maria deu uma escapulida. Não estou falando que ele veio para a prostituição, não. Mas estou falando que resolveu matar a saudade, uma biritinha. Resolveu dançar um forrozinho lá na... É frevo lá, aqui na região lá? Dança frevo? É frevo? Foi dançar o frevo lá, né? Que no carnaval geralmente eles mostram muito, né, irmão? O carnaval esse ano está sendo uma benção, Glória! O carnaval esse ano está sendo uma benção, do jeito que eu gosto. Eu queria que todo o carnaval fosse assim, igual esse ano. Resolveu lá dançar um carnavalzinho escondido, ninguém viu. Voltou para a igreja, chegou aqui, sentou ali, o Espírito Santo me mostra ele fazendo algo de errado. Assim diz o Senhor, meu servo, eis que eu vi o que você estava fazendo, fez isso e fez aquilo. O Espírito Santo fazia assim. Porque tem muitas pessoas que pesquisam, vigia a vida de uma pessoa e depois quer se passar usado pelo Espírito Santo humilhando alguém. Se o Espírito Santo me revelou, Zé Maria, vem cá, meu camarada, vem cá. É o seguinte, eu estava pregando, não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo mostrou um negócio, está errado com o Senhor. Aconteceu lá no Sergipe. Aí o pastor Zé Maria, ele está na presença de Deus. Eu levar aquele choque e falei: irmãos, eu peguei. Eu fiz isso e eu fiz aquilo. Mas entre eu e ele lá no particular. Agora tem pessoa que quer expor o problema para a igreja, para humilhar a pessoa. E o Espírito Santo assim não faz. O Espírito Santo, ele edifica, ele exorta, mas ele não derruba e não humilha ninguém. É verdade. Ele consola. Ele é consolador, né? Como está sendo o nosso culto? Irmãos, eu gosto de falar. Posso continuar? Posso continuar? E antes de continuar, temos aqui, eu notei alguns tipos de culto, a adoração. Eu até falei, comecei a falar, não, Deus, falou sobre adoração. O que é adoração, irmãos? O que é adoração? Hã? Latreia. Latreia é culto. Ah, tá, então eu
adoração, eu quero trazer também a minha significação, certo? A adoração significa mover. Lembra quando Isaías viu, Isaías capítulo 6? Irmãos, quando Deus faz alguma coisa, é bom você marcar até a data. Que às vezes daqui a 10, 20 anos você vai precisar de escrever ou testemunhar, você lembra da data. Isaías não profetizou escrevendo, não. Lá na frente Deus manda ele escrever as revelações que ele teve. Aí ele vai lá, e no ano em que morreu o rei Uzias, lembrou até no ano, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono, e o séquito das suas vestes envolvia toda a casa, e os umbrais da porta se moviam. E como é que era a música? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Eu olho para o Ronilson e falo santo. O Ronilson olha para o Zé Maria e fala santo. E todos olhamos para a igreja e falamos: santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Era o mover. E os umbrais da casa se moviam. Até a própria casa, se movia na presença de Deus. Quer um exemplo de culto que se faz mover na hora que há adoração? 2 homens lá em Atos estavam presos, foram açoitados. Quem são? Está doendo, Deus? Agora não. Está doendo, pastor? Está doendo, irmão Sebastião? Está doendo, irmã Beth? Está doendo, pastor Zé Maria? Está doendo, irmão Antônio? Marinete, irmão Jô, Samanta, irmã Aparecida, Algone. Está doendo? Está doendo? Então ou não? A prova está doendo? A acusação está doendo, irmãos? A enfermidade está doendo? O problema familiar está doendo? Está doendo a crise? Aleluia. Agora imagine 2 homens levar 40 varadas, depois preso, pés e mãos no trono, as feridas se abrindo. Está doendo? Mas vocês deixaram de ficar passado a Deus um culto? A Bíblia diz que eles começaram a orar, começaram a cantar. Lembra lá do Salmo 12 que eu disse que o Senhor se põe em pé no trono? O Senhor, a adoração começa a mover a presença de Deus. E Deus então se levanta no trono. E a Bíblia diz que os alicerces se moveram. As prisões foram abertas, porque ali havia adoração. Em uma tradução mais clara, a adoração é trazer para perto. É como se eu amarrasse uma corda na cintura do irmão Antônio. Posso amarrar a corda na cintura do senhor? Só ficar em pé. Aí eu começo a puxar. Se eu puxar, o que vai acontecer com ele? Vai ser arrastado. Vai vir. No momento que eu adoro, eu estou puxando Deus para perto de mim. E quanto mais eu adoro, mais perto eu estou do Senhor. E quanto mais perto eu estou do Senhor, mais cheio da presença dele eu fico. Glória a Deus. Quer dizer que a adoração exerce força. A adoração, ela tem que ser exercida por força. Por força. A adoração, por que eu tenho que exercer a adoração por força? Porque tem dia que eu não quero adorar. Tem dia que a minha carne quer sofá, quer TV. Tem dia que eu estou frustrado com as coisas que acontecem em nosso redor. Tem dia que Deus está aqui, filho, eu estou aqui. Eu estou falando que acontece comigo, não sei se acontece com vocês.
Eu vou para um lado, ando para um lado, minha esposa vai dizer, mas tá esquisito. Tá aí. O que está acontecendo? Nada não. É hora que Deus está querendo que eu adore, eu não estou querendo adorar. É hora que nós não queremos adorar, irmãos, porque nós estamos decepcionados com os homens. Irmãos, nós temos direito de decepcionar com os homens? Temos. Temos direito de frustrar com os homens? Temos. Vocês têm direito de frustrar comigo? Tem. Mas não frustra com o Senhor, adora. 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 Glória a Deus, aleluia. Vamos falar sobre o culto de Abraão. Culto, irmãos, tem que ter os elementos. O nosso culto, já falei quais são os elementos. Quais são os elementos do nosso culto? Oração, louvor e adoração. Vamos falar sobre o culto de Abraão? Quem quer falar sobre o culto de Abraão? Hã? Vamos falar sobre o culto de Abraão? Aqui, irmã Beth, a senhora conhece o atributo do culto de Sebastião? A senhora conhece os atributos do culto de Sebastião? Não conhece? Conhece? Você conhece os atributos do culto da Marinete? O senhor conhece da Holanda? Ainda agora eu comentei com ele, não falou algo aí. Faz isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, então você faz igualzinho, não fala. O que ele faz? Como Deus mostra muitas coisas, né? Aí ele vai, aí chega em casa e fala assim, eu sou pastor, isso. Eu vou chamar o vou conversar com ele. Aí sempre, tudo que Deus mostra, eu sou uma pessoa particular que fala. A minha neta está aí uns meses, ele deve ter o quê? 5 meses. Senhor mostrou ele algo. Você vê ela para lá, a gente quase não tem esse contato com ela, Deus mostrou algo na vida dela. Aí ele foi lá, chegou lá, chamou ela, senta aqui, vou ter algo para falar com você, que sou mamãe. Meu irmão, explicou tudo direitinho. Meu irmão, acho que não deu 2 meses. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Acontece. Irmãos, Deus, Ele não permite que nada acontece sem antes falar aos teus servos e aos profetas. Amém? Vamos falar do culto de Abraão? Quem toca falar do culto de Abraão um pouquinho? Apesar que não está na nossa lição, mas vamos falar do culto dele. Podemos? Amém. Gênesis 22, capítulo, versículo 7. Alguém lê para mim. Gênesis 22, 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Só O isso? que é isso, irmãos? Lembra um pouco desse uma vez saber do culto, irmão Sebastião? Lembra? Perguntei. Isaac conhecia o culto de Abraão. O que está escrito lá? Repetiu. O que Isaac falou com o pai? Vê ler de novo. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo. Eis aqui o fogo. E a lenha. A lenha. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde começou o culto de Abraão? Lá no começo, Deus falou com ele: olha, pega teu filho, o teu único filho a quem amas, vai em Moriá e oferece ele ali em sacrifício sobre um altar. Abraão começou o culto ali, irmãos? Não, Abraão pirou. Abraão pirou. Ficou doido. Não, Deus, peraí, não. O Senhor não é como os deuses amorreus. Eles querem sacrifício humano, o Senhor não quer, não gosta de sacrifício humano.
Abraão, você conhece minha voz? Você conhece? Você sabe o que eu falei, não sabe? Então vai e faz o que eu estou te mandando. Abraão começou o culto ali? Não. O culto de Abraão começou de madrugada, na hora que ele levantou. Qual a primeira coisa que Abraão fez quando ele levantou? Eu vou lá em Moriá. Eu vou oferecer a Deus um sacrifício. Espera aí, quantos servos Abraão tinha? Quantos escravos Abraão tinha? 318 aproximadamente. Sem falar que Eliezer não ficou em casa e mais as servas. Você tem, digamos que você tem uma empresa com 318 funcionários. Será que não podia mandar alguém rachar lenha? Por que ele não mandou alguém rachar lenha? Porque quando eu vou sacrificar a Deus, irmãos, eu tenho que fazer parte do sacrifício. Quando eu vou sacrificar a Deus, eu vou prestar a Deus um culto, eu tenho que me envolver no culto. Abraão ali começou a rachar lenha. Rachou a lenha, abaldou o jumento. Isso aí pegou o fogo. Quem acendeu o fogo, irmãos? O fogo para o sacrifício, para uma verdadeira adoração. Quem é que acende? Onde está escrito? Não sei Levítico, lá em Gênesis também está. Deus chama Abraão para fazer uma aliança. Pega uma cabra, pega uma novilha, pega um cordeiro, pega uma pomba e faz sacrifício. Picou e colocou lá. E Abraão ficou tomando conta o dia inteiro. Sai para lá, urubu, sai para lá. Depois caiu de sono. Aí veio o fogo. Deus acendeu o sacrifício. E Abraão, que não é bobo, pegou um incensário, encheu daquele fogo, esse fogo que o Senhor acendeu, e esse fogo não pode se apagar, porque esse fogo ele veio da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é pregador que acende fogo. O fogo, irmão, é Deus que acende, você mantém ele aceso. A minha vida espiritual, ou o fogo do Espírito na minha vida, é Deus que acende, não é pastor presidente, não é ministério, não. E Abraão então ele passou a carregar esse fogo, mantendo o fogo sobre a cesta. Lembra do fogo lá do tabernáculo? Que o sacerdote tinha que manter o fogo aceso 24 horas por dia? O fogo do candelabro não podia ser apagado? Sempre, antes que até no dia de Samuel ele deitava na presença de Deus, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Samuel ainda era uma criança, mas ele sabia que o fogo não podia se apagar. Os filhos do sacerdote estavam em pecado, não ligavam se o fogo era aceso ou não. Importante, irmãos, é que às vezes alguém fala, mas isso não tem ninguém fazer não. Diz assim, serviço não, é serviço do pastor. Mas o pastor estava velho. Eli já estava velho. E a Bíblia diz que Eli nem enxergava bem direito mais. O que Samuel fazia? Eli ia dormir, os filhos iam para a prostituição. Samuel ia para a tenda da congregação e deitar diante da chama. Porque se ele sentisse que o brilho estivesse apagando, ele levantava correndo. Não era serviço dele, irmãos. Deus não quer saber se é serviço seu. Ele quer que você esteja disposto a manter a chama acesa. Ele não era da linhagem de Levi. Ele não tinha permissão para entrar no lugar santo, mas ele entrava porque era necessário. Glória a Deus. Aleluia. Era necessário. Porque quem acendeu o fogo é Deus, e o fogo que Deus acende não pode ser apagado. Aleluia. Se o pastor não está acendendo fogo, cabe a você a manter o fogo aceso. Aleluia. E Abraão então pegou aquele fogo, abaldou o jumento. E lá vai Abraão. Mais alguns servos. O filho. Primeiro dia, Abraão caminha adorando. Segundo dia, Abraão caminha adorando. Terceiro dia, Abraão caminha adorando.
Por que Abraão caminha adorando? Porque Abraão ia pela fé, irmãos. Fé é você ter certeza que algo que não existe, ela vem à existência. Abraão sabia que ele ia sacrificar o seu filho, mas o escritor do Hebreus vem esclarecer lá na frente. Abraão, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho da cinza. Ou seja, Deus fez promessa através do meu Isaac. Deus fez promessa através do meu primogênito. Então Deus vai cumprir. E ele foi adorando. E ele, nesse caminho, ele viu um menino nascendo. Nesse caminho ele via alguém chegando e andando sobre o mar das Galileias. Nesse caminho ele via alguém carregando a cruz. Mas ao terceiro dia ele viu um anjo assentando sobre uma pedra e outro chegando para Maria e dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí quando chegou no local, vamos subir um pouco, irmãos. Isaac não era um menininho, que Abraão já era velho, pegou aquele feixe de lenha e colocou sobre o menino. Quando fala menino, irmão, igual nós, nossos filhos estão tudo barbudo, maior do que nós chamamos de menino até hoje, né? Nós chamamos de menino, não cresce para nós, não cresce não. E nós vai na frente carregando a lenha e Abraão devagarzinho, acabou, o cara para e olha assim: pai, pois não, meu filho, pode dizer. Espera aí, está faltando um negócio. Eu sou acostumado em ver a sua adoração. A adoração do Senhor, ela é perfeita. Eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo na mão do Senhor, mas cadê o sacrifício? Aonde está o cordeiro? Está faltando alguma coisa na adoração? Está faltando alguma coisa para o Deus do meu pai ser adorado? Ao que Abraão responde? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ali deu Abraão, estava crendo que Deus ia providenciar um cordeiro no lugar do seu filho, mesmo ele não estando vendo. Isso, irmãos, é você ter certeza que Deus vai guerrear por você. Deus vai agir por você através da sua adoração. Ah, está desempregado? Deus vai abrir a porta do emprego. Está sendo perseguido? Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor está comigo e eu não me importo o que me possa fazer um homem. Aleluia! Esse era o culto de Abraão. Isaac conhecia o culto de Abraão. Era um culto central. Porque nós queremos dizer, irmãos, então vamos chegar no século XX, século XXI, houve as mudanças e muitas pessoas adoram de uma maneira diferente da nossa. Nós não podemos criticar. Às vezes até queremos, mas não podemos. Certo? Vamos ver agora o culto de Davi. Abraão adorava. E Davi, como é que Davi adorava? Abre para mim a sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 6. E vamos ver também o culto levítico, que é o culto de Salomão, que é o culto mais a teor levítico. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13 e 14. Outra pessoa abre para mim 2 Crônica, capítulo 5 e versículo 12 a 14. Quem abriu primeiro o culto de Davi, vamos ver lá. 2 Samuel 6. Me ajuda aí, irmão, para nós ganhar tempo. 2 Samuel 6, versículo 13 e 14. 2 Samuel 6, 13 e 14. Por favor. E sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Olha aí, primeiro ponto, quando eles levavam a arca do Senhor, davam 6 passos, conta comigo, 1, 2, 3, 4,
5, 6. O que eles faziam? Sacrificar. Paravam e sacrificavam ali animais ao Senhor. Certo? E como é que Davi adorava? E Davi saltava com todas as suas forças diante do Oi, Senhor. irmãos! Davi saltava! Irmãos, o que é isso? Prossiga. E estava Davi cingido com um éfode de linho. Prossiga. 14 também. Assim, não, já foi 14. 14? Tá bom, até aí tá bom. Pode sentar. Ó, nós vemos que ali eles iam. Quando entravam, foram levando a arca, a cada 6 passos sacrificava. Mais 6 passos para sacrificar. Davi sacrificou 1000 bois. 1000 animais aquele dia. E Davi, irmãos, quando entrou na cidade, ele disse, irmãos, eu já falei sobre despir com vocês, eu já falei aqui. Despir, irmãos, desculpa a expressão, não vai ficar nu, não. Certo? Despir perante o Senhor é você viver sem cera. O que é sem cera, irmãos? Porque no grego, os artistas que apresentavam nos anfiteatros, eles maquiavam o rosto, viviam uma vida de máscara. Só que quando terminavam os espetáculos, eles iam, se limpavam, tiravam a cera. Hoje em dia é pintura, mas antigamente usavam cera. E ele dizia, agora eles estão sem cera. É você se despir perante Deus. Quando você estiver adorando, não olha para o Ronilson que está ao seu lado, não. Não olhe para o Zé Maria que está ao seu lado, não. Não olhe para a Marinete, não. Você tem que se despir perante Deus e falar com Ele aquilo que o seu coração quer. E às vezes eu tenho vergonha de falar alguma coisa, o irmão do lado ouvir. Então sejamos sinceros, sejamos sincera. Davi, ele despiu a sua coroa. Senhor, eu não sou digno de ser chamado rei, eu sou um pastor de ovelhas. E o Senhor me nomeou para ser rei em Israel, eu não sou digno. Tirou a sua coroa, tirou seu manto real, tirou suas vestes reais. Ele não podia usar roupas dos sacerdotes e dos levitas, mas ele pegou emprestado uma ésfora sacerdotal, ou seja, uma túnica fina branca. É como se fosse quase uma camisola, uma combinação, vamos dizer assim. Tanto que Davi dançava e pulava, e pulava, e pulava, e rodava e... Pastor, pode pular dentro da igreja? Pode, pastor Maria? Pode sair correndo da igreja? Pode. Pode? Pode ser na pirueta da igreja, que vai na casa do Espírito de Deus? Pode. Há muitos por aí, pode. Pode, irmão, Deus usa cada um. Eu já tive épocas na minha vida que eu subia na parede correndo. Eu não sei como eu saí no meio da multidão dentro da igreja, lá, a igreja enchia orar, a igreja enchia os corredores, não sei como eu saía correndo no meio de todo mundo e não encostava em ninguém. Às vezes eu saía correndo, carro. Eu sempre fui pior de púlpito, irmão. Antes de eu ser obreiro, você estava lá não, tá? Eu era um adolescente, o pessoal falava que eu era pastor infantil. Porque é o seguinte, a minha conduta de vida é como se fosse um obreiro, um servo de Deus. Eu só sei que quando o Espírito Santo me movia, mandava entregar um recado para alguém que estivesse lá, eu saía correndo no meio da igreja. A igreja igual formigueiro, cheio de gente no corredor. Eu só sei que eu saía correndo, não encostava em ninguém. Mas eu sei que eu chegava lá correndo. Um dia o irmão falou que parecia que ia alguém na minha frente arredando as pessoas assim e eu não encostava em ninguém. E todo mundo lá de olho fechado, orando, glorificando a Deus. Eu não entendo, não pergunto que eu não sei explicar. Já vi pessoas fazendo isso, falei, é isso que eu faço? Foi esse negócio esquecido. Houve época na minha vida que eu era assim. Não é que eu perdi a espiritualidade, não, irmão. Você não aprendeu a me controlar melhor. Né? Nesse tempo a gente é obrigado a se controlar. E Davi se tampava, pulava e pintava. E os pastores, pode cair na presença de Deus? Pode, pastor Zé Maria? Pode. Pode? Tem certeza que pode? Até deve. Deve? Cair mesmo? Cair no chão? Tem certeza? Mansa manta. Pode ou não pode? Você me vê cair aí, o pastor está endemoniado, irmão. Tem uns que parece que deita no banco assim, ele é arrebatado. Não, deitando no banco é uma coisa. É, Eu vou escolher. E se eu for arrebatado do sentido, eu vou estar aqui se eu for cair. Se eu vou arranjar um banco para me deitar para depois ser arrebatado, né?
Tem pessoa que escolhe lugar para cair, escolhe lugar para deitar, né, irmãos? Então, ó, quem que abriu 2 Crônicas 5? Culto Levítico. Quem abriu? 2 Crônicas 5, 12 e 14. 12 a 14. Culto Levítico, como, irmãos? Eu estou mostrando a origem dos nossos cultos. Quem achar, lê para mim, gente, vamos ganhar tempo, porque nosso relógio não manda nós parar. 2 Crônica, capítulo 5, versículo 12 a 14. E quando os levitas cantores Olha aí! Olha como é que era o culto levítico. Prossiga. cantores de todos eles. Começa com isso. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Ramã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Prossiga. E quando eles uniformemente tocavam E quando eles uniformemente tocavam a trombetas, o que aconteceu? e cantavam para fazerem ouvir a sua voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem. Peraí, primeiro ponto, eles estavam cantando, rendendo graça ao Senhor. Já haviam sacrificado, estavam ali os líderes de louvores, mas 120 sacerdotes com eles, tocando, e mais os cantores. Aí o que aconteceu? Quanta fumaça? A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Eu sei que mais um bocadinho. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. Os sacerdotes não podiam ficar em pé. Então, irmãos, na presença de Deus, na hora que a presença de Deus se manifesta, ninguém fica em pé. Se Deus resolve manifestar a sua glória aqui, aquele que sentir não fica em pé. Não fica, não consegue. Aí você vê alguém cair, está endemoniado. Peraí, não. Ele teve um vislumbre da glória de Deus. Ele viu o que você não viu. Você não entendeu o que está acontecendo, nem é para entender. Esse é o culto levítico, que tem a mesma segmento do culto de Abraão. O Abraão tinha lenha. Lenha é o quê? Oração. Tinha fogo. Fogo é o quê? Adoração. E tinha o sacrifício, que é a palavra. E agora os levíticos já tiveram música, já tinham feito a oração e já tinham ministrado a palavra. E o que aconteceu? A glória de Deus encheu a casa. E temos mais culto para nós falar, meus irmãos. Podemos falar de mais uns dois? Olha, aqui eu teria o culto de Moisés, teria o culto de Jesus, culto da igreja de Tessalônica, culto da igreja de Corintos, que é o tema central da nossa lição, e temos o culto genuíno, tá? Vamos falar sobre o culto da igreja primitiva? Vamos falar? Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Porque o tempo vai dar para falar sobre esses cultos. Eu tenho que falar pelo menos sobre o culto genuíno. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre o culto de Tessalônica e o culto de Corintos. Atos capítulo 2,
Quem achou, lê para nós. 46, 47. Quem achou, lê para mim, irmão. Me ajuda. Atos quanto? 2, 46, 47. E alguém abre para mim para nós ganharmos tempo. Tessalonicenses 5, 19. 1 Tessalonicenses 5, 19 para nós ganharmos tempo isso aí. Atos, diz para mim. (46, 47). Atos 2, 46, 47. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ora, esse é a receita do culto atual, era o culto da igreja primitiva. O culto da igreja primitiva ele era baseado em oração. O culto da igreja primitiva era louvor. O culto da igreja primitivo era palavra. E permaneciam na doutrina dos apóstolos. O culto da igreja primitiva ele surgiu nesses quesitos, baseado-se no culto na sinagoga. Tinha oração, tinha leitura do Velho Testamento e tinha a pregação da palavra e o louvor. Só que depois, no princípio, quando já começou a surgir os escritos apostólicos, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia oração, havia comunhão, havia adoração e também a leitura dos escritos apostólicos e do Antigo Testamento, ou seja, a ministração da palavra. Agora chegamos no que o nosso comentarista diz, que eu já tenho uma outra coisa, porque esse relógio nosso é abençoado. Na igreja de Corinto, era a igreja abençoada por dons. Irmãos, era uma igreja meio até complicada de entender. Me perdoe a expressão. Já analisou a igreja de Corinto? Olha a orientação do Paulo. É por isso que eu falei que ia ter pano. Então agora começa seu pano para manga. Eu já joguei meu retalho. Joga seu pano agora. Só que foi totalmente. Não, mas agora nós estamos entrando. Pode entrar agora no seu pano para manga. Quem sou eu para parar? Não, agora pode fazer sua pergunta aí, sua dúvida. Irmãos, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérpretes. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E o último versículo: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Qual que é a sua dúvida? São todas, Já está explicado. são todas as 3. Então, começa essas perguntas. Vamos centralizar as perguntas, porque a sua dúvida é dúvida de mais gente, garanto. Porque, irmãos, eu já até falei sobre isso aqui na igreja, mas eu tenho um pensamento assim, né? Da forma que eu falei. Mas eu queria ouvir do irmão o que o irmão pensa em relação. Então, formaliza a sua pergunta. Na igreja, porque muitas vezes as pessoas, o pastor, por exemplo, ou o ministrante está ministrando a palavra, e eu aprendi que a palavra ela tem a autoridade suprema no culto. A primazia. Ela tem a primazia. E muitas vezes uma pessoa começa a Pregar? falar em outras línguas no meio do culto e tira a atenção da palavra, igual o irmão estava falando isso aí agora há pouco. Outras vezes o próprio pastor recebe uma revelação da parte de Deus para entregar para a igreja, mas muitas vezes alguém se levanta e atrapalha o ouvir daquela pregação. É mais ou menos o que eu falei ali da irmã que estava falando enquanto o pastor pregava. Tem situações também que acontecem, né? Tem situações que acontecem que alguém vai ministrar a palavra do Senhor, ele está falando em língua e outro traduz essas línguas. Existe. Né?
Hoje já muito pouco. Não. Mas na minha época, Não. isso Sua acontecia época não, peraí. com frequência. Peraí, você está pensando em chamar de novinho? Irmãos, É. eu vou explicar o que Deus quer dizer aqui. Irmãos, nós fomos bons assembleanos. Nós, nos anos 80 para trás, né? Os cultos era difícil. Difícil. Porque às vezes faltava muito entendimento. Certo? Dos anos 80 para trás. Não estou aqui criticando as mudanças, mas eu preferiria os cultos antigos. Certo? Culto antigo, quando falava culto de oração, a igreja tinha 100 membros. Quantas pessoas vinham no culto? 110, 120. Dando um exemplo, tinha 100 membros e aparecia 20 pessoas. Porque alguém trazia um filho que não era crente, alguém trazia um marido que não era crente, alguém trazia uma esposa que não era crente, alguém trazia um vizinho que não era crente. Hoje marcar um culto de oração, uma igreja de 100 pessoas, quantas vêm? 5. Alguém falou 5, eu vou chutar 10, certo? Porque nos anos 80 nós não tínhamos internet. Anos 80 nós não tínhamos televisão em casa. Bom dia, senhor. Tudo bem com o senhor? Ele subiu. Saudade, senhor. Aí. Amém. Não tínhamos televisão, até que alguns tinham escondido, certo? Lembra que muitas pessoas que eram excluídas da igreja por ter televisão, era chamado de cachorro do diabo, e daí por diante. Mas quando falavam vai ter oração, o crente não tinha nada para fazer em casa. Vou para a igreja, vou adorar a Deus. Nos cultos de oração, era tremendo. Era língua ali, era língua ali. Acontecia como se fosse um mover de água. Começava aqui, começava e aumentava lá, e abaixava lá, começava a subir e vinha para cá. Lembra disso? Maravilha, né, irmãos? Maravilha. Agora, em relação ao culto, o Nilson falou bem. Eu estou pregando. Alguém começou a falar em línguas, eu paro a pregação e clamo ajuda. Por que clamo ajuda, Senhor? Tem alguém falando. Dar-me um discernimento. É tu que está querendo entregar uma palavra? Se for, é questão de segundos. Deus já me fala, é ele, ou me traduz o que a pessoa está falando. O culto, irmãos, nessa época ele era tão organizado, que poderia estar falando várias pessoas em línguas no mesmo Levantavam instante. profetizando. Mas uma pessoa se sobressaía podia ter certeza que ela ia entregar. Ela ia entregar. Isso, irmão. Eu tô falando, agora, uma questão da mensagem. Eu estou pregando. Agora, tem pregador que alguém começa a querer entregar uma mensagem, ele começa a bater campainha. E às vezes é Deus que está querendo falar. E o camarada, por estar com alguma coisa meio, fica com medo de ser humilhado e envergonhado. Então, menos mal. Mas eu peço discernimento, certo? Eu não preciso humilhar aquela pessoa. Se é Deus que está falando, eu vou deixar a pessoa falar. Ela vai falar, vai repetir, às vezes ela vai repetir o negócio 3 ou 4 vezes. Depois que ela repetir, ela vai parar de falar. Eu venho e transmito para a igreja sem falar. Porque tem pessoa que fala, a pessoa fala um pouquinho, eu vem e fala. Não. Se é Deus que está revelando, eu ouço a pessoa está falando, e ele geralmente repete 3 vezes ou mais. Eu ouvi, Deus me deu a interpretação e eu transmito para a igreja na pregação, no meio da pregação, o que a pessoa falou. Certo? Às vezes já aconteceu da pessoa estar falando em língua e estar confessando o próprio pecado. Porque o Espírito Santo ele é o quê? O Espírito Santo ele é o quê, irmão? Santo. Mas ele ama o pecador. E as pessoas, às vezes ele sabe que a pessoa com a sua vergonha, a sua vaidade, ela não vai querer confessar o pecado. Então ele dá aquele relapso com a pessoa fala o que ela fez, ou o pregador, ou alguém vai ouvir, vai ter o discernimento de Deus, e depois chama a pessoa para conversar. Porque o Espírito Santo ele é santo, ele ama, mas só que ele não vai habitar numa casa impura. Irmão, entenda-se, quando eu falo que a pessoa cometeu o pecado, 99% dos crentes só pensam em adultério, não sei porquê, irmãos. Quando ele fala que alguém pecou, irmãos, aí,
Ok, você pensou em adultério também? Pensou lá, tá vendo? Mais um texto. Gente, quando fala pecado, pecar é errar o alvo. O nosso alvo é Deus. Vou dar um exemplo. Um pastor lá de Nova Contagem, presbítero, na época, um colega dele almoçando, ele trabalhava na usina, um colega dele almoçando perto dele, esqueceu a colher, ele pegou a colher, colocou na bolsa e levou para casa. Foi pecado? Foi? Foi. Chegou na igreja, uma semana eu colher em casa, aí no culto veio um pregador de fora. E o pregador foi revelado. Irmãos, às vezes você pensa que pecado é só adultério, você pensa que pecado é matar, você pensa que pecado é roubar uma colher que você pegou do seu colega no trabalho. É um pecado tão grande quanto o pecado de adultério perante Deus. Ele você ouviu a Deus falar? Acabou o culto, irmãos, Deus usou o pastor para falar, o pregador para falar comigo. Tem uma semana que eu estou com uma colher de um colega meu, que almoçou perto de mim, esqueceu a colher, peguei a colher, coloquei na bolsa. A colher está lá em casa, mas amanhã eu estou levando a colher e devolvendo para ele. Eu digo o nome dele, pastor Daniel Lopes de Paulo. O pastor. Vocês conheceram, pastor Daniel? Se não levasse, ela pegou de morrer igual na pizza-filha. Podia morrer. Eu já vi o Espírito Santo. Irmãos, aí a gente fala, ou seja, o Espírito Santo usou o pregador para entregar uma mensagem para o pastor da igreja. Vocês conhecem ele. Eu digo, não, meu irmão, que ele mesmo acontece na igreja e eu estava lá. Então, irmãos, às vezes eu conto a coisa e não conto o nome da pessoa. Não é porque às vezes a pessoa pediu, não fala que é eu, não fala que foi eu. Mas ele mesmo confessou para a igreja. E ele deve ver esse vídeo daqui a pouco. E nisso, irmãos, pecado, quando eu refiro a pecado, pare de pensar em adultério, pare de pensar em fornicação, pare de pensar em masturbação. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Existem lixos emocionais, lixos sexuais, lixos religiosos e lixos culturais que nós às vezes queremos ter na nossa vida. Nós temos que dar uma descarga. Desculpa a expressão, temos que puxar a portinha do lixo e ir embora. O lixo, se você varreu a casa está limpa. Não tem aquele cantinho que você deixa o lixo para depois você pegar? Se você não ir lá com a pazinha pegar o lixo vai embora da sua casa? Vai espalhar tudo de novo. Ah, respondeu o que eu queria ouvir. Ele vai espalhar todo de novo. Então o lixo, você vai, junta, tira, leva e ainda fica requisitos daquele lixo nos rodando e nos atrapalha a prestar o culto a Deus. Culto com inteligência, culto com raciocínio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é um culto com raciocínio, é saber o que você está fazendo. Então, lembra do culto de Abraão? Tinha um altar, né? Não tinha um altar? Tinha lenha, não tinha? Quem era o sacrifício? E no seu culto, quem é o sacrifício? Você? Você está ali sob a brasa, queimando 24 horas, é um sacrifício vivo, você está queimando. Você está queimando a sua oração, subindo como fumaça perante Deus, Deus respirando a sua oração, colhendo as suas lágrimas no copo e guardando. Porque tem dia, irmão, quando você precisa de orar, às vezes não tem tempo de orar. Quando o nosso irmão Nilson mexe com caixa elétrica, quando você precisa de comprar um material, você vai aonde, irmão Nilson? Casa elétrica. Um depósito de construção, uma casa elétrica, não é isso? Por que você foi no depósito? Porque o depósito tem o que você precisa, na hora que você quiser. E quando você ora na bonança, o que acontece com a sua oração? Depositada diante de Deus, está pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus cura, aí na hora que vocês têm dificuldade, que você não pode orar, Deus faz assim: eu vou ali no depósito da irmã Beth, vou abrir a portinha e abre lá, está cheio, então pode atender, vai lá, Anja, resolve o problema dela, porque tem depósito perante mim. Mas se Deus abriu a porta, seu depósito está vazio.
Senhor, tem andado na tua presença. Lembra do rei Ezequias? O profeta chegou com toda a autoridade aqui, ó, coloca a tua casa em ordem. Porque essa enfermidade, Deus me mandou te dizer que você vai morrer. Morrerá, vai, ó, tchau, fui, acabou. O profeta virou as costas e foi embora. Aí, uma vez conversou um pouquinho com o guarda aqui, conversou com o conselheiro do rei ali, e vai saindo. Quando ele chega no pátio, Deus fala com ele: volta. Volta. Fala com o rei que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Mas qual foi a oração de Ezequias? Senhor, lembra-se que eu tenho sido fiel em toda a tua casa. Mas são essas palavras, e chorou. Lembra-te, na hora que ele sabia que ele ia morrer, ficou sem oração, sem palavra para orar, não tinha como orar, não tinha oração. Mas ele falou: Senhor, lembra-te que eu fui fiel em tudo. Eu restaurei o culto, eu restaurei a adoração, a tua casa estava fechada, eu fui lá e abri. E Deus lembrou, irmãos. E Deus, quando Ele lembra, Ele acrescenta anos de vida, Ele acrescenta a salvação, Ele acrescenta a cura, Ele acrescenta a libertação. Aleluia! A igreja de Corinto estava numa bagunça, estava no extremo. Todo mundo ia profetizar. Na hora da mensagem, Nilson, ninguém parava para ouvir a mensagem, não. Eita, que é assim eu te digo, e Deus entregar. E o papai parou, gente, não é assim não. Eu falo mais línguas de que todos vocês juntos, mas tudo quando é assim, se ordem. Se vai profetizar, profetiza 2 ou 3. E se levantou alguém com outra profecia, outra edificação para a igreja, o primeiro sente-se e ouça o que Deus está falando. Só que lá em Corinto estava havendo, era competição de espiritualidade. Ei, o Senhor diz isso, outro fala assim, diz Jeová. Outro assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Jesus, o Cristo de Deus. Então, uma competição dentro da igreja. Então Paulo veio organizar. Aí a igreja lá de Tessalônica, você está doido? Mas que bagunça da igreja de Corinto. Pastor, E como por exemplo, ali todos estavam profetizando ou estavam falando de si mesmos? Porque se estavam profetizando, havia um mover de Deus. E a ação do Espírito aí? Mas aqui eu quero que acontece. Em questão de o ordem e Espírito do decência. profeta é Está sujeito sujeito ao profeta. Era a resposta que você queria, né? Irmãos, eu sinto de Deus de profetizar. Mas eu preciso entregar uma profecia para o Ronilson. O Toninho precisa ouvir? O Antônio precisa ouvir? Então aí no caso seria, mesmo a pessoa estando cheio do poder de Deus, espiritual, ele ainda conservava o seu ego. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Se eu sentir de Deus falando, Marinete, isso, eu posso falar com ela aqui, eu posso chegar no cantinho Marinete. O Espírito do profeta não é o Espírito de Deus, não. O Espírito do profeta, não é o Espírito de Deus. Certo? É o Espírito do profeta, é sujeito ao profeta. Eu faço aquilo que eu quero, porque eu exercito na minha vida o domínio próprio. Então, como era competição, lembra que eu falei que era competição? Mesmo eu sabendo que eu podia falar com a irmã Jô no particular, aí a irmã Beth estava entregando para a irmã Aparecida, a irmã Jô, a irmã Samanta entregando para o irmão Antônio, e eu ia entregar para a irmã Jô, uma falava para o outro, e eu chegava aí, assim diz o Senhor. Ou seja, eu tinha que mostrar para os outros que eu era espiritual, e isso não funciona. Aí a igreja lá de Tessalônica olhou para a igreja de Corinto e disse: você está doido? Como é que ele diz aí? Você está doido? Nós não queremos esse negócio aqui não. Vamos ser uma igreja mais centrada. Vamos deixar os dons de lado para a gente não virar bagunça. Aí Paulo foi obrigado a escrever, meteu o cacete nesse. Os dois extremos, irmãos, é perigoso. Igual aquela pergunta que foi feita: o que é melhor, os dons ou os frutos?
Lembra que você foi a mãe? A mãe dizendo que me fez essa pergunta, você também, você foi ela. É a mesma coisa que você chegar para o passarinho, qual que é a asa mais importante? A asa direita ou a asa esquerda que você voar? É o meio termo. Você tem que ficar o meio, é o ponto de equilíbrio. Certo? O meio é o ponto de equilíbrio. Aí lê para mim em Tessalonicenses capítulo 5. Igreja de Tessalônica, cadê a igreja de Tessalônica? Capítulo 5, versículo 19 a 21. Quem abriu, lê para mim. 1 Tessalonicenses, pode ler, irmã Aparecida? Não extingais o Espírito. Olha, o apóstolo Paulo dizendo para eles assim, olha, não extingais o Espírito, ou seja, vocês não podem deixar de buscar os dons. Prossiga, irmã. Até Não onde? desprezeis as profecias. Não desprezei, porque eles não queriam nem saber. Alguém começava a profetizar, pode parar. Aqui não, vai profetizar lá em Corinto. A igreja estava dentro. Ninguém queria profecia. O apóstolo Paulo não desprezeis o Espírito, não desprezeis as profecias. Prossiga. Examinai tudo. Examinar é alguém profetizar e você ver se está de acordo com a Bíblia. Não precisa saber a Bíblia na hora, não, mas você. Todo crente tem um certo conhecimento da Bíblia, né, irmão? Todo crente tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento da Bíblia. Primeiro o básico, né? Não precisa ser um apologeta, como eu já fui e às vezes ainda sou, né? Mas não precisa ser um apologeta, mas tem que ter o básico do conhecimento bíblico. Prossiga. Retende o bem. Retende o que é bom. A profecia é de Deus? É. Os dons é de Deus? É. Você não pode chegar ao extremo igual o povo de Corinto, não precisa. Mas também não precisa chegar ao outro extremo de recusar. A liturgia do culto, irmãos, ela vem de várias maneiras. Temos aí, com todo respeito, a Igreja Católica, uma excelente liturgia que deixa qualquer um. Assista uma missa para você ver, você fica de queixo aberto a liturgia deles, certo? E tem as igrejas mais ortodoxas, os luteranos, tem umas duas ou três aí que mantém a tradição do latim, do grego, que é uma liturgia de cair o queixo. E tem a liturgia evangélica, que é um culto mais sem muitas regras. Apesar que a vez vai em alguma igreja aí que fica até sem jeito de tanta. Maranata é uma delas. Uma delas, regras e mais regras, não pode sair um pingo fora do i, certo? Então, irmãos, na verdade, o culto deixa de ser um culto e passa a ser uma missa, certo? A oração deixa de ser uma oração e muitas das vezes passa a ser uma reza. O que é uma reza? É repetição das mesmas palavras. Uma missa é a mesma repetição. Em qualquer igreja que você vai, católica, a missa todo domingo é o mesmo figurino. Isso é no mundo inteiro. Só muda a tradição da língua da linguagem atual. E nós não podemos generalizar o nosso culto. Existe o culto africano. Como é que é o culto africano? É desse jeito aí por diante, mundo dançando, pulando, e é 3 horas, 5 horas, 7 horas de culto. É desse jeito. Um culto africano é 7 horas de culto. Eu vi. Tem cultos que você vê os camaradas da pulam de 7 metros de altura quase. Camarada caminha 3, 4 dias para ir no culto. E fica lá e tem prazer de extravagar perante Deus. Estão errados? Aí vamos na igreja ortodoxa, todo mundo. Só o som do órgão. Maravilha. Aí vai numa igreja e com bateria. Alguma coisa contra? Não. Importante, irmãos, é que nós prestamos um culto, a adoração ao Senhor. Sabendo que, desde que o culto tenha, o quê? Oração, louvor ou adoração e palavra. E para nosso culto assembleano, louvor, adoração, palavra, oração por enfermos, bênção apostólica e apelo. Esse é os cultos assembleanos.
Sebreano. Às vezes a gente não faz apelo porque a gente está todo mundo crente. Então, a menos se algum crente quiser aceitar Jesus hoje, a gente faz apelo também. Né? Essa é a nossa liturgia. Que nós venhamos, irmãos, apresentarmos a Deus um culto. Mas Pode faz apelo porque está faltando visitante. Vamos trazer visitante, vamos trazer visitante. Amém? Então, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de nós. Amém? Que Deus em Cristo